Amém? Abra sua Bíblia comigo para Esther. Estamos estudando esse livro precioso do Velho Testamento, livro de Esther. Semana passada estudamos o capítulo 1. Hoje queremos continuar o estudo no capítulo 2. O tema da minha mensagem é calma. Deus sabe o que faz. Vamos falar comigo? Calma. Deus sabe o que faz. Deixe-me ler o texto. É um pouco grande, como eu tenho falado com vocês, mas é bom a gente ler a palavra e deixar essa palavra falar ao nosso coração. Capítulo 2, verso 1 começa. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que ele procurasse belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei, e ele o pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e a transferiu, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo ao harém, para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela, ele, o rei, se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre as origens da sua família.
conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Meus queridos, vocês sabem que há alguns dias o nosso passeio para Caldas Novas foi cancelado. Estava tudo legalzinho, nós já tínhamos chamado o preletor, queria estar conosco lá. Muitos de vocês já tinham dado nome, já tinham até trocado, né, Marinês, com a diretora da escola, a data para encaixar tudo direitinho. E nós estávamos bem animados, queríamos levar um bom grupo de irmãos no nosso 3º encontro. Mas eis que um telefonema chegou, lá da Palavra da Vida, e o pessoal disse o seguinte: olha, nós não vamos poder disponibilizar a data para vocês. Meus queridos, eu fiquei muito bravo. Eles mandaram um zap, eu peguei o telefone e liguei lá. Falei: o que vocês estão fazendo aí? Isso não é papel de homem, muito menos de crente. Vocês afirmaram um compromisso conosco, como é que eu vou ficar diante das pessoas? Ah, mas o senhor tem que entender. Eu falei: não, não tem que entender nada. Não, mas eu devolvo o sinal que o senhor deu. Não estou preocupado com dinheiro, não. Estou preocupado com o compromisso que você fez comigo e com a minha igreja. No final das contas, eu tive que me aquietar e aquietar o meu coração, porque a Bíblia diz assim: ao homem, eu fiz planos. Queria muito ir para o nosso 3º encontro. Mas a Bíblia diz: mas do Senhor vem a resposta da língua. Então preste bem atenção. Eu comecei a trabalhar comigo, dizendo: calma, Titão, não adianta perder a estribeira, não adianta ficar nervoso, você não vai conseguir resolver nada. Então o negócio é descansar e crer que Deus tem um controle sobre tudo isso. Ele tem algo melhor para nós. Amém? Por isso, não foi fácil, não estou dizendo que foi uma questão muito fácil, não. Quando eu li esse 2º capítulo de Ester, no meu coração, o que Deus colocou foi esta mensagem. Vamos ler comigo? A mão invisível de Deus age soberanamente para realizar seus bons propósitos para o bem do seu povo. Nós não vemos Deus aqui. Como eu falei na semana passada, Ele está oculto. Ele não aparece nas páginas do livro de Ester, mas a sua ação é tremenda. Sua mão invisível vai guiando, o primeiro versículo bateu aquele arrependimento no rei Xerxes. Lembra que nós terminamos o sermão a semana passada, mostrando que ele orgulhosamente, em todo o seu poder, em Páfia, ele foi guerrear contra os gregos, e ele foi derrotado, e ele teve que voltar humilhado e deprimido para o seu palácio, em Suzã. E quando ele estava ali, diz o texto bíblico aqui, que ele começou a lembrar da sua esposa, ele estava carente, ele amava Vasti. Então preste bem atenção. Por que reiteradas vezes eu tenho falado para nós que nós não podemos tomar decisões na nossa ira, no calor da batalha, porque nós fazemos besteiras. E o rei reconheceu aqui que ele fez besteira. Ele começou a pensar na sua esposa, e o texto bíblico diz assim: ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado. Ele jogou na balança, e ele percebeu que aquilo que a sua esposa havia feito não era tão grave assim. Poderia ser resolvido com uma conversa, com um puxão de orelha, batendo o olho no olho. Mas lembra que a semana passada houve maus conselhos que desvirtuaram a mente do rei. Mas quando eu imagino que ele estava tentando restaurar a sua esposa, a dignidade de esposa e rainha. Mas quando aquele conselho de oficiais perceberam isso e viram que o rei estava tendencioso a restaurar a Vasti como rainha. E se ela fosse restaurada, a cabecinha deles rolava. Então logo em seguida vem um conselho para ele. Versículo 2 fala que
os conselheiros chegaram e disseram: ó, rei, vamos curar essa ressaca sua aí, essa tristeza, esse farol baixo, vamos arrumar uma nova esposa para você. E ele agradou disso. Falou: vamos procurar no vasto império uma virgem que possa satisfazer realmente as suas necessidades, que você possa olhar para ela e, de fato, se esquecer da rainha Vasti. E vocês leram comigo e vocês prestaram atenção. As mulheres tinham que ser trazidas das 127 províncias, onde houvesse uma virgem bonita, pudesse ser trazida para o rei, para que ele pudesse olhar. Mas antes dele olhar, olha lá, mulherada, já pensou você passar 1 ano num spa? Tratamento de beleza VIP. Agora, não penso que era uma coisa legal. Não pensem vocês que esse que eu estou chamando aqui, esse concurso de beleza, era algo que as mulheres queriam. Não era. Elas foram levadas à força. Porque depois de 1 ano de tratamento de beleza, ela comparecia à noite para o rei, passava a noite com ele, e se ele não gostasse dela, por algum motivo, ela ia embora para o harém. E ela ficava enclausurada lá, não voltava para casa dos pais para recomeçar a vida, não. Ela era uma das concubinas do rei. Agora, para nós é difícil entender isso, né? Como que um rei poderia ter tantas mulheres? A relação dos reis com as mulheres era muito diferente da nossa. Ele não estava diariamente com uma esposa, com sua mulher. Às vezes ele passava até meses sem ver uma das suas mulheres. Às vezes ele nunca tinha nenhum contato com uma dessas concubinas. Mas tem um parênteses nessa história. Nos versículos 5 até 9, o escritor de Esther, ele dá um feedback sobre quem era Esther, mostrando que ela era uma jovem, uma judia, que ela perdeu seu pai e sua mãe e foi criada por esse primo. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante, porque a nossa tendência natural é olhar para algumas pessoas e achar que, puxa vida, só eu que passo por lutas, só eu que enfrento dificuldades, só eu que enfrento adversidades. Mas quando nós contemplamos a vida de Esther, essa menina sofreu bastante. Ela passou por muitas lutas. Para começar, ela nasceu em cativeiro. Ela nasceu num país que não era o país dela. Ela nunca pôde ir ao templo em Jerusalém. Ela só ouvia falar. Mas ela nunca teve a oportunidade de entrar no templo e oferecer sacrifícios e louvar a Deus. Ela era escrava. Ela não tinha socialmente nenhum acesso. Ela era excluída. Segundo lugar, ela experimentou a dor pela morte dos seus pais. E não só de um, dos dois. Ela ficou órfã. E se você observou no texto, na minha leitura, ela foi trazida para o palácio. Não foi algo que ela se candidatou querendo ser a rainha da Pérsia. Ela foi forçada a ir para lá, contra a vontade dela. E onde estava Deus em tudo isso? Sua mão invisível estava agindo até mesmo nas adversidades. Sua mão poderosa estava agindo até mesmo no sofrimento de Esther. Agora, preste atenção comigo. 1 ano de spa, a Bíblia diz que cada moça foi se apresentar para o rei, uma por uma. Eu quero só frisar, em contrapartida, a atitude daquelas moças. Versículo 13, falando da atitude de cada uma daquelas virgens que iam se apresentar para o rei. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio real. Ela se empiriquitava, ela ficava bonita, ela colocava tudo quanto era cosmético para parecer bonita para o rei. Tudo quanto era adereço para chamar a atenção do rei. Mas olha comigo no versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, o oficial do harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Como é que Esther queria ser reconhecida pelo rei Xerxes? Pelo seu exterior ou pelo seu caráter? Olha, Pedro fala isso para nós.
Nossas jovens, elas acham que a beleza está em parecer com as mulheres lá do mundo, com o tipo de roupa lá do mundo, com os decotes lá do mundo, chamando atenção para o seu exterior. Mas interessante que Pedro diz assim, olha, que a beleza de vocês, mulheres, não só as jovens, as casadas também, que a beleza de vocês não seja adereço de ouro, frisado de cabelo, roupa nova, mas seja um caráter incorruptível, um caráter manso, humilde. Isso tem grande valor diante de Deus. E Esther confiou no taco dela. Ela tinha nesta época mais ou menos 19 anos de idade. Ela foi se apresentar para o rei, querendo ser aquilo que ela era, sem máscaras. E é interessante que ela diz aqui que ela agradava as pessoas com quem ela conversava, por causa desse caráter. E o que é muito gostoso é que o rei Xerxes, o poderoso rei, ele foi impactado por essa jovem. Meus queridos, eu quero que você preste atenção nisso. Esther era uma escrava, judia, embora o texto nos diz que Mardoqueu falou, olha, não fale que você é judia. Por quê? A gente precisa ler o livro de Esdras para entender isso. Nesta época, os rivais de Israel não queriam bem do povo de Deus, pelo contrário, Sambalá, Tobias e outros arábios estavam tentando destruir os judeus. Mas eu gosto demais do que aconteceu. O texto, versículo 16, situa historicamente o ano de 479. Diz o versículo 16 assim, olha, ela foi levada ao rei, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Isso corresponde no calendário, na nossa cronologia, no ano 479. Agora, preste atenção em umas coisas bem interessantes. O rei se agradou dessa jovem. Vamos tentar forçar um pouco o nosso texto aqui. Meus queridos, a Bíblia diz que nós estamos sendo preparados para o encontro com o nosso rei. Você crê nessa verdade? Que um dia nós vamos comparecer perante o rei, não um rei humano. Por mais poderoso que seja um rei humano, ele é muito pequeno, muito chinfrim, como a gente costuma dizer. Nós um dia iremos comparecer perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que você está vestindo? Não estou falando de vestido, estou falando do seu caráter, da sua conduta, da sua fé. Será que o Rei Jesus vai agradar-se de você? Então pensa nisso. Olha o que o texto bíblico diz, que Esther foi agraciada, ou seja, ela encontrou graça. O rei mostrou favor diante de todas as outras. Isso é uma escolha, uma eleição. E a Bíblia fala isso, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, porque pela graça sois salvos. Então veja, o texto bíblico olhando para Esther, fala que ela foi favorecida pelo rei, ela ganhou a aprovação do rei, ela foi coroada e ela tornou-se rainha no lugar de Vasti. Vocês acham que isso foi por acaso? Vocês acham que isso foi sorte? A mão invisível de Deus. Porque na providência de Deus, os judeus ainda não sabem disso, mas na providência, o que é providência? Antes, videntia, ver. Deus tem essa capacidade de onisciência, de ver antes do acontecido. E algum tempo mais para frente, a gente vai estudar isso, vai se levantar um general desse rei, que vai tentar destruir os judeus, até mesmo com uma lei. Precisava ter alguém ali dentro do palácio para defender os judeus. Como isso é possível? A mão invisível de Deus age soberanamente para cumprir os seus propósitos, para o bem do seu povo. Versículo 18, diz que o rei deu um grande banquete, chamou o banquete de Esther, ele foi consolado, ele proclamou um feriado em todas as províncias e distribuiu presentes. Algumas traduções dizem que ele abaixou os juros, os impostos,
e trouxe grande alegria no seu reino. E aí parece que tem um texto aqui que não tem nada a ver com a história, que é uma conspiração. Essa conspiração foi oriunda, segundo alguns estudiosos, de alguns partidos ali dentro do palácio que aprovavam Vasti e rejeitavam o rei. Então eles queriam de alguma forma matar o rei. A Bíblia diz que todos os dias Mardoqueu passava ali na janela para ver como ter informações da sua sobrinha, e um dia ele bisbilhotando, ele descobriu esses dois oficiais mancomunando ali para destruir, para matar o rei. E ele então contou para Esther, Esther contou para o rei, investigaram, descobriu que era verdade, e os dois foram mortos. Minha pergunta é, houve recompensa? O texto não nos fala. Talvez por ele ser judeu, simplesmente ele não foi aplaudido, ele não foi reconhecido, não ganhou uma grana, nada. O texto simplesmente diz que tudo isso foi escrito num diário real. Se definir, acabou. Ok, o que nós podemos aprender desta história? A rainha Esther. Quando coisas ruins acontecem com você, quando coisas ruins acontecem comigo, conosco, geralmente a nossa tendência é? Qual é a nossa tendência? Murmurar, não é verdade? A gente murmura, por que Deus permitiu isso? A gente não entende, nossa tendência é ficar desesperada, o que vai acontecer comigo agora? Na hora eu comecei a pensar, o que o preletor vai pensar de mim? Que pastor é esse que faz um programa e depois me convida e depois me despede, me dispensa? Quando coisas ruins acontecem, nossa tendência é ficar desesperado, é achar que Deus não é justo, que Ele não está sendo legal com a gente. Mas olha, o que Deus fala na sua palavra conosco? Leia comigo. Porque quem está falando isso é Deus, para Israel. E eu creio que Ele está falando isso para nós também. Mas Israel estava desesperado, como nós lemos o texto de Isaías no início. Reclamando, murmurando, dizendo, Deus não se interessa com a nossa situação. Mas através do profeta Jeremias, ele fala isso, mesmo quando Israel foi levado para o exílio. Deus diz assim, vamos ler comigo? Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Em outras palavras, o que Deus está falando é o que o salmista disse: aquietem-se, fiquem calmos, saibam que eu sou Deus. Deus está dizendo para vocês nessa noite, olha, fica quieto, eu é que sei, vocês não sabem, eu estou vendo lá na frente, você só vê o hoje, eu tenho um domínio sobre todas as coisas, por isso eu permito certas coisas acontecerem na sua vida, mesmo que essas coisas não sejam tão boas. Por isso eu quero considerar algumas questões com relação a esse texto de Esther. Primeiro, cuidado com conselhos que falam mais do que a razão. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sigo meu coração, o que o meu coração manda eu faço. O coração não é um bom conselheiro, porque a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. E o coração, ele se ofende muito facilmente. O coração não é esse órgão que bombeia sangue. Quando a Bíblia fala do coração, ela está falando do seu ser. Esse ser que veio de Adão e Eva, é um ser corrupto. Por mais que nós fomos renovados e temos uma nova vida em Jesus, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Então nós precisamos estar firmes. Como eu falei no início, eu penso que o rei até queria restaurar Vasti como sua rainha. Mas logo, logo veio os maus conselhos. Vieram os maus conselhos, os maus conselheiros. Paulo, aos Gálatas, ele fala isso para os cristãos de Gálatas. Eles tinham ouvido o evangelho da graça, eles tinham crido em Jesus. De repente, lá na igreja chegou uns camaradas judaizantes, falando que eles tinham que se circuncidar, guardar a lei de Moisés. Então lá no capítulo 5, verso 7, Paulo diz assim, o que aconteceu? Vocês começaram a corrida muito bem, na graça, na liberdade. Quem é que fez com que vocês se tornassem escravos?
cuidado com maus conselhos. Avalia aquilo que você ouve, para não permitir que você seja destruído e os seus planos não sejam realizados. Segundo lugar, Deus pode usar você para a glória dele, independentemente da sua posição, da sua instrução, da sua cor e das suas habilidades. Creia nessa verdade. Às vezes nós ficamos quietos, sentados, porque a gente fala assim, mas eu não tenho condições. Eu não sou como o fulano é muito bom. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Mentira. Você tem. Você tem algo. Deus fez você. E Ele pode te usar. Esther não tinha nada para oferecer. Ela era mulher. Naquela época, a mulher não tinha valor nenhum. Ela era escrava. Ela era judia. Mas olha o que Deus diz para nós. Loucas do mundo, para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie. Aí está a grande razão. Deus não quer bambambãs que estão sempre batendo no peito achando que eles são os melhores. Deus quer servos humildes, que podem se colocar nas mãos dele, para que a glória seja dele. Vocês lembram de Gideão, quando ele trouxe um exército para guerrear? Deus falou, não, manda todo mundo embora, os covardes, os que casaram há pouco tempo, os que estão com dor de barriga. Não, tem muita gente, manda a gente embora. Por quê? Porque ele falou assim, olha, com essa multidão de gente, vocês vão vencer a batalha, e aí a glória vai ser de quem? Vocês vão tributar a glória ao poder de vocês. Então, por isso que Deus é especialista em usar coisas insignificantes. Pessoas que não têm poder, para que a glória seja dele. Terceiro lugar, transforme seu sofrimento. Eu tenho certeza que cada um aqui pode contar na sua vida, como Esther, momentos que passou por sofrimento, por dor, mas transforma isso, não fica, como o Lip Hard, que eu sempre falo de vocês, aquela dupla, ó céus, ó vida, ó mundo cruel, ó nada das... Não, para com isso. Transforme, pelo poder do Espírito Santo, o seu sofrimento, a sua dor, como matéria-prima para abençoar outras pessoas. A Bíblia fala sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 1, Deus, o Deus de toda consolação, diz o apóstolo Paulo, é Ele que nos consola, com toda a consolação do céu. Com qual propósito? Para que nós possamos consolar outros que estão passando por situações às vezes semelhantes. Quando você sente uma dor de barriga, é mais fácil você se condoer com alguém que está passando dor de barriga, não é verdade? Quando você tem algum problema e você é curado por Deus, você experimentou o consolo, você pode olhar para alguém que está perto de você, que está passando pela mesma situação, e dizer, olha, eu também tenho essa experiência. Eu também passei por isso, mas eu tenho reagido diferente, não porque eu sou melhor do que você, mas porque eu estou apropriando-me do poder de Deus na minha vida. Deus quer fazer de você um instrumento de curar os outros. Por isso, não fique ensimesmado, chorando o seu sofrimento e sua dor. Transforme pelo poder do Espírito. Deus quer usar Esther no plano dele, para abençoar, para salvar. Ele quer usar você também de acordo com a vontade dele. Quarto ponto a considerar nesse texto: mantenha seus olhos e seus ouvidos, pois você pode ser usado para salvar vidas. Você sabia disso? Olhos e ouvidos atentos. Todos os dias, o Mordecai estava passeando ali, e Deus estrategicamente colocou ele naquele momento, naquele dia, naquele lugar, para que ele pudesse ouvir uma conspiração. Ele poderia ter falado assim, problema do rei. Isso não é responsabilidade minha. Que é isso? Eu sou um simples judeu, escravo, fui trazido para cá sem o meu consentimento, eu quero mais é que esse rei morra.
Não, ele agiu. Ele entendeu que aquilo que Deus permitiu acontecer na vida dele tinha propósito. E ele foi usado por Deus. Meu querido, Deus colocou cada um de nós em posição de estratégia, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa. Fique com os ouvidos atentos. Fique com os olhos abertos. E às vezes você pode chegar perto de alguém e com a simples palavra, uma palavra de consolo, de conforto, de amizade, você pode salvar vidas, como aconteceu com o rei Xerxes. Por último, procure agir de forma correta, fazendo bem a todos, mesmo que você não seja reconhecido, nem recompensado naquele momento. Esse é o grande problema que nós temos. Aqui na igreja ninguém reconhece nada que eu faço, então vou embora. A questão é a motivação. A quem que você está servindo? Você está servindo homens ou você está servindo um Deus todo-poderoso? Mas a Bíblia diz, olha, o que vier às suas mãos, faça bem feito, ajude os outros e não fica esperando ser aplaudido, reconhecido, não fica esperando aquele tapinha nas costas, faça porque é o certo de se fazer. Faça porque isso glorifica a Deus. E deixa nas mãos dele. No tempo certo ele vai recompensar você. Gálatas fala isso. Paulo fala isso para a igreja. Não cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo nós vamos colher, se a gente não desanimar. O problema é que a gente desanima. Então faça o bem a todos, procure ajudar sem esperar aplausos. Faça isso para a glória de Deus. Hoje nós aprendemos que a mão, vamos comigo? A mão invisível de Deus age soberanamente para realizar seus bons propósitos. Para quem? Deus está agindo na sua vida. Mesmo que você nem acredite nisso, Ele está agindo. Esther, Mardoqueu e tantos judeus poderiam ter voltado para Jerusalém há muitos anos, mas eles acharam que ali estava bom demais. Mesmo não se importando com Deus, Deus se importava com eles, porque eles, Mardoqueu, Esther e tantos outros judeus, ainda era o povo de Deus. Estou quase terminando. Eu é que sei, disse o Senhor. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Deus prometeu a restauração da nação de Israel. Não prometeu? Ele falou assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Mas Deus preparou um futuro para Israel, eles podem ter esperança, mas Deus diz assim, olha, eu ainda não vou cumprir a minha palavra. Sabe por quê? Porque Israel precisava passar pelo fogo da provação. Porque Deus é que sabe o futuro. Talvez na sua vida, na minha vida, Deus tem permitido a gente passar pelo fogo da provação. Porque eu acho interessante que Deus, ao longo de tantos anos, Ele enviou profetas falando sobre idolatria, falando sobre incredulidade, falando sobre a importância da unidade. Israel parece que tinha ouvidos tampados. Mas 70 anos de cativeiro transformou aquele povo. Eles deram valor na unidade deles como povo. E depois do cativeiro não se tem notícia mais de que Israel foi idólatra. Eles abandonaram a idolatria. Interessante, não é? Porque Deus permitiu o fogo da provação. Quebrou o coração deles. Eu fiquei muito bravo. Confesso para vocês que eu fiquei muito bravo quando o Palavra da Vida me ligou e cancelou. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Porque eu sou como vocês, nós somos carne de pescoço que precisa muito da graça de Deus. Então, finalmente, eu quero desafiar você a aprender a dar bons conselhos ao seu coração. Não confia no seu coração, não. Porque o meu coração queria ligar lá para o diretor, lá em São Paulo, e falar o que eles fizeram comigo. Não vai atrás do seu coração. Começa a dar conselhos para o seu coração. Conselhos baseados na palavra de Deus.
Olha o que o salmista disse, vamos ler comigo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? O salmista está conversando consigo mesmo. E ele está dizendo, por que você está tão triste, ó Titão? Por que está assim tão perturbado? Não é a tendência natural nossa? Mas em vez de você agir, para. Creia que Deus é soberano e a sua mão invisível está agindo e conduzindo, cuidando da sua vida. Por que você está assim? Tem motivos para isso? O mundo vai acabar por causa disso? Porque você não vai passar uma semana na palavra da vida? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu e o meu Deus. Aprenda a dar conselhos ao seu coração. Amém?